Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi. Nós fomos também, porque agora dá para ir ao Morumbi. Que coisa gostosa que é ir ver um jogo, ainda mais um jogo como o jogo de hoje. São Paulo foi enfrentar o Internacional. Um jogo difícil, apesar do Inter estar muito desfalcado, estava muito desfalcado. Isso ajudou muito também o São Paulo. Mas a gente tem que elogiar aqui o Rogério Ceni, fez uma escalação muito bacana. O Gabriel explicará por que a escalação do Rogério fazia muito sentido e o São Paulo conseguiu, pelo placar mínimo, mas enfim, está valendo a vitória, a tão almejada vitória, num jogo em que o time jogou muito bem, desperdiçou muitas oportunidades e este é o vídeo de jogo. O vídeo de jogo da vitória de São Paulo. São Paulo 1, Internacional 0. Vamos começar com a escalação. O Rogério Ceni escalou ali o time, deixou o Benítez no banco, colocou o Rigoni, que a gente não sabia quanto tempo ia aguentar, e a gente acabou descobrindo, né? Porque o Rogério teve que tirar ele. O que você achou da partida, Gabriel Pressini? Uma das melhores partidas do São Paulo nos últimos tempos, né? Fazia tempo mesmo, que a gente não via. Disparada, assim, faz muito tempo. Alguns jogadores tiveram uma atuação impressionante. Olha só quem chegou. Né? Que vai comer minhas anotações aqui. Mas era bom a Vives, né? Senão a gente vai ficar aqui. Vai lá para a mamãe, porque senão você vai lascar nós. Então, mas enfim. Começando pela escalação, algumas coisas que até que a gente falava na live, duas delas em uma, na verdade, né? Primeiro a gente especulava a possibilidade e desenhava essa chance que o São Paulo tinha de jogar com três zagueiros e que tinha opções para jogar com três zagueiros, principalmente, e aí entra a segunda coisa, porque o Léo não pode ser reserva. E hoje é mais uma partida que ele mostra porque que ele não pode ser reserva, seja defensivamente, seja na saída de bola. É muito importante a presença do Léo, que faz uma temporada espetacular. Se você fizer qualquer lista de jogadores de melhor da temporada do São Paulo, pelo menos a lista de votação ali precisa incluir o Léo. É muito boa a temporada e hoje ele foi um dos melhores em campo, se não o melhor em campo. E aí logo cedo, logo ali 4, 5 minutos, que é quando sai o gol, né? Ele já mostra um dos motivos ele precisar jogar. Ele é um dos poucos, se não o único zagueiro do elenco que tem a capacidade de fazer aquela construção de jogo para o São Paulo empurrar o adversário para trás. Ele tem essa qualidade, ele consegue fazer um passe vertical. O Reinaldo toca de primeira, o Reinaldo é outro jogador que precisa ser falado hoje. Hoje ele jogou muita bola. Cara, e aí, o Reinaldo hoje, nossa, como jogou bola hoje, hein? Muito. E aí o São Paulo abre o placar numa jogada justamente que começa com o Léo. Não sobrecarrega o Lisieiro na saída de bola, ao contrário, sim. O Lisieiro tem mais liberdade, o São Paulo fica um pouco menos previsível na saída de bola. Outro jogador que, pelo menos nessa temporada, cresce muito com uma linha de 3 é o Miranda. Ele tem rendido melhor com 3 zagueiros do que com 2. Hoje, novamente, fez um ótimo jogo. E o São Paulo, um dos grandes motivos do São Paulo ter conseguido fazer essa melhor atuação em muito tempo o São Paulo criou grandes oportunidades, construindo as jogadas com repertório, jogada de linha de fundo, passe por dentro, contra-ataque, construção de jogo. Quando era para acelerar, o São Paulo soube acelerar, o São Paulo conseguia recuperar a bola e ligar um contra-ataque muito forte com a infiltração do Sara, com a infiltração do Rigoni, com o Luciano vindo buscar jogo. Havia essa não sei se é uma conexão, mas um time que não é tão veloz conseguia aproveitar os espaços deixados pelo Internacional quando recuperava a bola. E quando não dava, precisava segurar um pouco mais a bola, precisava começar o jogo e trabalhar a jogada, o São Paulo também conseguia criar oportunidades contra um dos times que melhor defende a sua área no campeonato. Aí, pausa. É importante dizer, hoje é quase um time misto do Internacional, uma quantidade enorme de desfalques do Internacional, mas que mesmo assim, ainda teve um de última hora, que é o Yuri Alberto. Que a gente, nossa, isso foi engraçado. Isso foi. Porque a gente ficou analisando ali, o Yuri Alberto vai fazer ali um 4-4-2? Mas será possível? Vai fechar ali? Mas é o Yuri Alberto ali? Não era o Yuri Alberto, é legal que parece novela. Yuri Alberto e o Coelho, não é Yuri. Não tem Yuri absolutamente Alberto, nada a ver de característica. É o Yuri Alberto? Não é? Aí todo mundo virando pra gente, mas é o Yuri Alberto e a gente olhando, cara, não é o Yuri Alberto. Aí chegou uma hora que com 10 segundos dessa discussão, a gente falou, gente, o Yuri Alberto não está em campo. Entra aí no Twitter do Internacional e vê o que aconteceu. E apareceu que ele estava... Eu entrei pra poder entender
que tinha acontecido? Isso não favorece o São Paulo. Se o Internacional tivesse hoje o elenco completo à disposição, 6, 7 peças desse time seriam diferentes. E em todos os setores. Goleiro, laterais, miolo de zaga, volante, meio campo. É um jogo que não dá para culpar o Aguirre. Não, o Aguirre hoje não tinha muito o que fazer, mas ok. Da parte do Aguirre e do Inter, esses eram os problemas. E aí, da parte... São Paulo soube se aproveitar. Exato. Muito bem. Da parte do Rogério Ceni, uma escalação que sabia aproveitar isso. E o São Paulo teve movimentação, que eu acho que esse foi o grande ponto, que era quando o time pegava a bola, não era uma coisa óbvia. Muitas vezes o time saía num contra-ataque muito rápido ou numa enfiada de bola muito inteligente. Hoje, não só o Léo merece elogios e o Reinaldo, que a gente já citou, mas Igor Gomes, Sara e Lisiero, os três. Olha, é coisa da galera que não entende que esses caras jogam. Hoje é aquele jogo que não é para você discutir, não é para você pegar exemplo, não é para você esfregar na cara, não. É para você internar essas pessoas. Porque o que jogaram esses jogadores, e não era um jogo simples, não era um jogo fácil. Nós tivemos momentos em que o Inter contra-atacou e que ou o Lisiero conseguiu matar a jogada com corte. Teve um lance que o Gabriel Sara, ele faz 2 cortes no mesmo lance, que é o lance que culmina no Rigoni. Infelizmente, o Rigoni foi, e aí preciso fazer a crítica, o Rigoni, ele foi ele abusou do preciosismo, ele tenta encobrir o goleiro, mas foi um excesso de preciosismo num jogo que não estava definido. Você não pode brincar contra um adversário tão complicado, tão perigoso quanto é o Internacional, principalmente na situação que você está. Agora, veja, o Rigoni é um jogador de muito talento, ajudou muito a desafogar o São Paulo, justamente porque você conseguia meter uma bola rápida para ele, só que não pode... Pela movimentação também. Ele não é um jogador... Demais, né? O Calleri é um jogador mais fixo, e ele não guardava essa posição. E assim, um dos principais motivos do São Paulo ter tido tanta superioridade é... Os três, o Internacional jogava no 4-3-3, e o São Paulo tinha ali a já famosa, pelo menos nesse curtíssimo período do Rogério, trinca de meio-campistas com Lisiero, Igor Gomes e Gabriel Sara. E todos eles venciam os seus duelos. Sim. Todos eles. O Sara se sobressaía, o Lisiero se sobressaía, o Igor Gomes se sobressaía, e o trio de zaga, que estava muito bem. O Léo numa atuação incrível. Você tirava um pouco essa pressão de Orejuela e Reinaldo da marcação, inclusive liberando esses jogadores para que eles pudessem chegar à linha de fundo com mais facilidade, para que Igor Gomes e Sara pudessem trabalhar melhor por dentro, com a movimentação do Luciano, com a movimentação do Rigoni. Então, o São Paulo hoje, sem a bola, apresentou diversas variações. Com e sem a bola apresentou essas variações. Chegava a hora que eram 3 zagueiros, chegava a hora que o Léo marcava como um lateral, Miranda e Arboleda ficavam no miolo de zaga, Orejuela voltava fechando por dentro, e aí você tinha Igor Gomes de um lado e Reinaldo do outro. Muitas vezes o Luciano voltava e ficava ao lado do Sara, e aí o Lisiero ficava entre essas duas linhas. Ora, o Luciano ficava mais à frente, aí o São Paulo tinha um 4-4-2 e tinha o gatilho do Reinaldo, que é quando o Reinaldo empurra o Léo de volta para a zaga, e o São Paulo muitas vezes se defendeu numa linha de 5, e o São Paulo tem defendido melhor a sua área desde que o Rogério chegou, exceção feita a estreia do Rogério, que teve horas de treino, 2 horas de treino, que o São Paulo ficou extremamente exposto contra o Ceará. O São Paulo melhorou defensivamente, melhorou essa proteção à zaga, o jogo aéreo ainda está mais ou menos, mas com a bola rolando, o São Paulo cresceu muito. Isso tem muito a ver com esse trio de meio-campistas, e hoje teve muito a ver também com o Léo bem, com o Miranda bem. A gente citou contra o Corinthians, acho que era o próprio Léo fazendo algumas perseguições individuais no jogador do Corinthians. Hoje a gente viu o Arboleda fazer isso. Em alguns momentos ele ficou um pouco perdido, porque não era marcação individual, era uma marcação... Até o momento que ele foi para frente, cara. Era uma marcação um pouco mista, e aí, em algum momento, quando saía o Cuesta, ele tinha que perseguir um pouco, aí o Lisiero compensava na marcação, só que às vezes teve um lance no primeiro tempo, até que vira uma finalização, a finalização na trave do Internacional, o Lisiero faz essa cobertura, tá posicionado como zagueiro, e o Arboleda ele se perdeu ali, e ele ficou completamente sem função ali no setor do Reinaldo, mais ou menos. E aí criou um clarão por dentro, e é nesse clarão que vem um chute de fora. Aliás, o Inter, acho que ameaçou 3 vezes, foram todos chutes de fora,
dois com mais perigo, esse na trave, um outro que passou rente à trave, mas foi só, o Inter não conseguiu jogar, mesmo no momento de mais pressão ali no segundo tempo, teve um momento que o Inter pressionou, óbvio, estava terminando o jogo, foi com todo mundo para frente, foi um dos poucos momentos que você via todo o time do Inter no ataque, porque isso a gente viu do São Paulo na maior parte do jogo. Eu não vou saber aqui mensurar exatamente quanto tempo, mas o São Paulo povoou o setor defensivo do Inter, o setor de ataque do São Paulo, por muito tempo, sendo que o Volpi era o último jogador, às vezes o Miranda voltava para dar essa compensada. E o São Paulo não tem medo, isso é muito importante. São Paulo não tem medo. Vai fazer a construção da jogada, alguma coisa deu errado, não funcionou, a movimentação não aconteceu, volta lá pro Volpi. Isso é o mérito do São Paulo, saber a hora de atacar e às vezes o torcedor fica irritado, mas não. Esse é o certo a se fazer. Olha, aqui não encaixou, não vai, vamos voltar a bola, vamos fazer toda a reconstrução da jogada. O São Paulo teve paciência para fazer isso, mas eu vou destacar de novo: Igor Gomes, Sara e Lisieiro, os três foram incríveis, assim como o Léo, e vou até fazer um destaque também de jogador heróico, que teve um lance heróico, porque o Léo teve pelo menos uns 3 lances heróicos, de bote preciso, do carrinho certo. Aliás, que fique muito claro, hein? As tomadas de bola do Léo, todas sem falta, todas precisas, todas na bola. Em 3 ou 4 oportunidades, pelo menos ele saiu jogando com muita qualidade, mas muita qualidade, de sair jogada em que alguém desperdiça lá na frente, mas assim, o gol sai de uma jogada dele. E aí a gente tem outras jogadas que o Léo constrói, que foram desperdiçadas por Luciano num lance que ele estava impedido, por Rigoni num outro lance que ele toma a decisão errada, por Benítez, que desafogava, mas... O Sara puxava, ou o próprio Reinaldo, mas... Não, até às vezes de lateral esquerdo. O Léo hoje teve um momento do jogo que ele estava de lateral esquerdo mesmo, ele faz um cruzamento, na parte final, quando o Bruno Alves entra para melhorar o jogo aéreo do São Paulo, e o Bruno Alves fica sendo o terceiro zagueiro. E aí o Bruno Alves era o outro lance heróico que eu ia citar. Teve uma bola que o Bruno Alves faz o corte na área, preciso, no momento, ele comemora como se fosse um gol, porque era mesmo, tinha o peso de um gol. Veja, foi o resultado mínimo. São Paulo teve amplo domínio, teve oportunidades, no plural, de fazer o segundo gol, não fez, ficou ali 1-0, o Inter se arriscou nesses 3 chutes de longe, sendo 2 muito perigosos, foi o que o Inter ofereceu de perigo, mas foi só isso, porque o Léo cortou umas 3 bolas muito complicadas, e aqui eu tô lembrando de cabeça, pode ter sido mais, pode ter sido menos, mas foi numa média por aí, que eu consigo lembrar de cabeça, consigo lembrar de 3. O Bruno Alves teve um corte também muito bom. O Lisieiro teve um, só que foi mais no meio. O Sara, de novo. Ver o Sara no estádio ainda é assustador. Porque o cara tá na defesa, o cara tá no ataque, o cara tá no meio, o cara tá cortando, o cara tá propondo. É um jogador impressionante. E o Igor Gomes também, até se arriscando na frente, também com arremesso. Aliás, que jogo do São Paulo, que jogo do Rogério, que jogo de todo mundo. O Igor Gomes no jogo passado, assim, além de todo o trabalho coletivo, né? Mas no jogo passado ele dá o gol que o Pablo perde. Sim. E hoje ele dá o gol que o Rigoni perde. No contra-ataque, uma enfiada de bola excelente. Qual dos gols que o Rigoni perdeu? Aquele da linha de fundo que ele chuta e aquele da encoberta, que foi o que mais irritante. O da encoberta. O da encoberta é inaceitável. Olha, gente, eu falo assim, Rigoni craque, ambidestro, desafoga, jogador muito bom. Ainda assim, quando erra um lance desses, merece crítica. Mas crítica é isso. O cara não pode fazer isso. O jogo é sério. Tem que tomar uma bronca, tem que dar uma cornetada. Não é, tem que mandar embora, não sabe jogar bola, não sei o quê, porque não é a realidade de nenhum desses jogadores que estavam hoje em campo. Não é a realidade do São Paulo. A gente tem que tentar entender qual que é o contexto que os jogadores estão jogando, o que é pedido para fazer para eles ali, se os caras têm capacidade de fazer aquilo, antes de mais nada. E, aliás, o Rogério chegou a afirmar isso na coletiva, né? Que ele não queria perder nenhum desses jogadores, né? Não, porque nesse momento, com o Igor Gomes, Sara, para 2022, ele queria muito que eles estivessem ali. E tem que ver, tem que classificar para Libertadores, para sonhar com isso, tem que classificar para Libertadores. Sim, não, é o mínimo. Mas o que eu estou dizendo é, o próprio Rogério entende a importância desses jovens, que nem sempre tem o mesmo apreço da torcida. Você vai lá, o torcedor, e não tem nenhum problema. A gente está aqui para explicar o que acontece no São Paulo e os jogadores são peças fundamentais. Mas você vai lá, tem alguns jogadores que são mais queridos mesmo, porque construíram uma história. O Luciano, por exemplo, é um cara muito gritado. Hoje desperdiçou um gol que não deveria, apesar que ele estava impedido. Mas não era nem para ele estar impedido, que foi uma bola que o Rigoni acertou muito, né?
Mas essa molecada, Igor Gomes, metendo bola. Do gol impedido. O Luciano, aquele gol que ele perde, que o Rigoni serve ele estava impedido. É marcado impedimento. A gente estava xingando que ele perdeu o gol, mas foi marcado impedimento. O gol que eu lembro de impedimento que foi perdido foi pelo Rigoni. Não, teve um do Luciano. Que o Rigoni sai e ao invés de chutar, ele passa a bola pro Luciano. Foi. Não estava impedido. Onde você viu impedimento nisso? Eu não vi, mas o bandeirinha deu impedimento. Mas ia pro VAR. Não, tudo bem, mas assim, só tô dizendo. Foi assinalado o impedimento e você não viu porque você estava xingando pelo Luciano por ele ter desperdiçado o gol, mas o árbitro marcou o impedimento, a bandeirinha marcou o impedimento, foi cobrado o impedimento ainda. De jeito nenhum. Então... Não sei se marcou, é bom alguém falar com bandeira. Mas assim, a grande questão do Rigoni é isso, né? A maneira que perdeu, isso já tinha custado 2 pontos contra a Chapecoense, hoje de novo, poderia ter custado, né? Que bom que não custou, mas o Rigoni, assim, tudo bem, eu entendo que ele esteja, hoje ele teve numa rotação abaixo, ele ajuda com movimentação, muito. E o próprio Luciano, nessa fase ruim dele, no caso de não fazer gols e perder algumas chances, com Gabriel Sara e Igor Gomes fazendo um papel enorme de recomposição, de função coletiva, de atacar o espaço pela linha de fundo, de parecer que tem mais de um deles em campo. O Lisiero, incrível como primeiro volante, uma fase ótima, coberturas excelentes, inversões de jogo, hoje foram 2 ou 3. Sabe uma palavra que pega esses 3? Maturidade, cara. Me impressiona por eles serem garotos. Hoje, principalmente no segundo tempo, quando o São Paulo já estava muito mais defendendo o resultado do que conseguindo atacar, chamou falta, segurou a bola, prendeu o jogo, manteve o São Paulo, tirou o São Paulo de trás, manteve o São Paulo com a bola. Então, assim, isso impressiona bastante. E aí, quando você tem essa estrutura toda, um Léo para ajudar na saída de bola, e você tem uma dupla de ataque, Rigoni e Luciano, que hoje, especificamente, mesmo com o Rigoni abaixo, mesmo com o Rigoni perdendo gol, funcionou muito, muita movimentação, muita troca de posição, e o Luciano, nesse ponto, ele está bem, e é por isso que ele joga, muitas vezes ajuda também, vem buscar de trás, ajuda sem a bola, ajudou muito contra o Corinthians, o Caleri ajudou muito contra o Corinthians, também sem a bola. Nesse ponto, isso potencializa algumas dessas características. O Luciano não consegue fazer o gol, mas está criando oportunidades, está aparecendo para jogar, está dando dribles. Hoje foram vários lances e o Luciano participou de muitos deles, em que o São Paulo tocava de primeira, o São Paulo recuperava a bola, Orejuela, Luciano, Igor Gomes... Mas Orejuela também bem hoje. Orejuela hoje foi bem, do Orejuela eu acho que ele saiu pela pancada. Tá. Porque o jogador do Internacional também saiu, o João Paulo. Vamos descrever um pouco dessa pancada? O que foi essa pancada? Assim, cara, para mim no Brasil é pênalti. Tá. Ponto. No Brasil, o jogador foi vai acidental, pro braço. Se não foi, é acidental. Se os jogadores estão correndo, um cara sem querer dar um trançapé no outro, é pênalti. Isso no Brasil é pênalti. Ponto. Sabe? Negócio de trombada, O Igor Vinícius deu um tranquinho na estreia contra o Fluminense, é pênalti. Agora uma trombada, é acidental. O cara vai com o braço junto, sobe com o braço mais ou menos aberto. A jogada era claramente do Orejuela, que tinha vantagem. O jogador internacional vem atrasado no lance. Então, assim, no Brasil é pênalti. Mas mais do que o lance, só fazer um parênteses aqui rápido, para a gente também não estender muito em arbitragem, porque a gente costuma deixar para o fim do vídeo, mas não vai precisar. A expulsão que não deram, a não expulsão do Cuesta é negócio assim, você junta todo mundo que numa sala ali de aspirantes a árbitro, é o lance de manual, você mostra o lance, pergunta, o que faz nesse lance? Quem não falar que tem que expulsar nesse lance, pessoal, obrigado, não tem condição. Você apontou, eu coloquei no Twitter, você apontou um exemplo do Manchester City contra a expulsão de ontem. A expulsão de ontem do Laporte, que é um lance parecido, mas bem mais longe. É bem mais longe, bem menos nítido, e a expulsão ela é ponto. Está expulso. A galera nem reclama. Sabe aquela expulsão que nem reclama? Ela é escandalosa. O Luciano vai sair na cara do gol, já estava em vantagem, o Cuesta não disputa a bola e vai só no corpo do Luciano, que sairia por dentro na cara do gol. Né? Assim, é um lance de manual. Hoje estávamos lá, não apenas o Gabriel Barel estava lá, porque a gente está ficando sempre na arquibancada azul, ali na parte lá de cima, perto do telão, mas o Ratsbone encontrou a gente, e o Ratsbone percebeu essa coisa que a gente sempre fala. Cadê a pressão de São Paulo
quando acontece um lance desses. Porque teve um outro lance. Teve um lance que o Gabriel Sara deu um carrinho, até merecia o cartão amarelo. Era lance de cartão amarelo, só que tinha acabado de não dar o cartão para o jogador internacional. O árbitro tinha dado nem a falta, o Bandeira teve que corrigir. Aí ele ficou com medo e não deu o cartão para o Sara. 8 jogadores internacionais, 6, sei lá quanto é que foi. Cercaram o árbitro no cartão amarelo no meio de campo. Quando é uma quantidade, a gente fala 8, tá, gente? Mas não é 8. Podia ser 8, tá? Podia ser 8. Porque era muita gente, até podia ser. Mas era muita gente. Cercaram o árbitro. Uma rodinha. E no São Paulo ninguém reclama. No São Paulo vão reclamar depois que o árbitro já deu. E a reclamação é só tipo, tinha que ter visto lá, não sei o quê. Não existe essa pressão. E assim, hoje, que bom que o São Paulo ganhou. Mas é mais uma atuação que teria sido decisiva da arbitragem contra o São Paulo. Era cartão vermelho, muito claro. Mas assim, voltando para o jogo, foi muito bom. Eu acho que essa questão, e aí o Rogério tem que pensar também, quando tiver o Caleri à disposição, qual vai ser a estrutura. O Éder, o que você achou do Éder hoje? O Éder hoje foi bem. Teve uma bola que explodiu no peito dele, coitado, que ele não conseguiu dar a matada. Foi aquela bola de paredão, né? E ficou meio marcado assim, mas ele se movimentou bem, né? Ele se movimentou e principalmente ele brigou, porque ele já entra num momento em que o São Paulo... Pulando um pouco para frente ali no jogo, algumas alterações do Rogério elas são contestáveis. O time cai de produção. Nossa, Igor Vinícius, a gente pode imaginar que seja... Tudo bem, pela pancada, mas esse combo de Éder e Benítez, o Benítez não entra bem. E o Benítez ele tira muito da dinâmica. Antes da gente falar da arbitragem, eu vinha falando de como o São Paulo teve vários lances, toca de primeira, jogadores se movimentam para receber, volta na marcação, sai de trás tocando bola. Hoje foram várias vezes, repito, muito também pelo Léo, do meio para frente muito, porque é um time muito qualificado tecnicamente, é Lisieiro, Sara, Igor Gomes, Luciano, Rigoni. O São Paulo tinha essa qualidade. Hoje, a gente daqui a pouco fala dele, mas o Reinaldo fez a melhor partida em não sei quanto tempo. O Reinaldo estava impressionante hoje, impressionante, em todos os aspectos. Ele não fez essa partida com o Crespo no Paulista. Inclusive, o gol do São Paulo é a jogada do Léo, passe de primeira do Reinaldo. Então, assim, essa velocidade que o São Paulo consegue ter... O Reinaldo hoje. Essa velocidade que o São Paulo consegue ter com dinâmica, com passes, sem necessariamente ser uma condução de bola, é muito importante. E o Benítez entra, isso cai. O São Paulo passa também a ocupar menos alguns espaços, porque o Benítez tem uma limitação ali de movimentação, outra característica, outro jogador, só que muitas vezes prendia demais a bola e não estava tecnicamente bem. Errou domínio, errou chute fácil. Um lance que ele tinha que tocar a bola pro Lisieiro, que era óbvio, tava o estádio inteiro gritando. O Lisieiro, o Lisieiro fazendo malabares, acendendo lanterna na cara do cara. Ele se levantar a cabeça, preocupado com o Reinaldo, enquanto o Lisieiro estava na meia-lua, desesperado, sozinho, num contra-ataque era importante. Então, assim, isso prejudicou muito o São Paulo. Isso não quer dizer de novo. Eu vou repetir aqui, porque a torcida tem um grande xodó pelo Benítez e entenda, é um jogador tecnicamente bom, é um jogador tecnicamente que até poderia agregar, mas não sei se combina com o estilo do Rogério, de verdade não sei. Não sei se nessa estrutura é muito nessa difícil. Estrutura é muito complicado. E pior, pelo time que o Rogério vem descobrindo, o Benítez ele tem se afastado. Esse time com combate o tempo inteiro, quando o Gabriel Sara cansa já na parte final, quando o Igor Gomes cansa um pouco na parte final e o Benítez está em campo, você percebe que o São Paulo sofre mais, o São Paulo tem menos a bola, o adversário também, ocupa mais o campo de ataque. O Éder também, honestamente, ele tem menos capacidade combativa. Por mais que ele entrou no final e ele tem um momento que ele não vai correr, que ele não acompanha, que a gente fica gritando desesperado, e você vê que o cara não tá de sacanagem, ele não chega mesmo. Ele corre, não é que ele corre para não chegar. Ele tá correndo, mas ele não tá chegando porque ele tá faltando físico pro cara. E o Benítez, às vezes, também me dá essa impressão, quando ele vai correr para fazer a recomposição, nem sempre ele tá com essa energia toda. E não é de hoje, é desde os tempos do Vasco, que ele briga muito com essa condição. Mas, de novo, tecnicamente é um jogador bom, combina, vale a pena investir. Será que não é melhor pegar um jogador que seja mais adequado? Agora que a gente sabe que é o Rogério Ceni, a gente quer que continue o Rogério Ceni com um time da intensidade, com a intensidade. É só pararem para pensar, o que a gente prefere? A intensidade que o time teve o jogo todo ou o que o time teve depois nesse ponto ali? Principalmente pelo time que o Rogério tem desenhado e pelas características do São Paulo. O São Paulo não tem jogadores que vai ter a data FIFA, vai ter 10 caras na seleção, porque, nossa, é um time brilhante. Muitos jogadores estão em desenvolvimento, hoje são muito importantes, têm características muito importantes, e como o Rogério falou, o Rogério
já tinha dito, não, quando eu estava jogando ali com a linha de 4, né? Não, nem é a formação que eu prefiro, mas eu tenho que me adaptar às características do elenco, que é uma visão acertada dele, mas esse elenco ele tem características, são jogadores, alguns operários, modernos, que desarmam, que jogam, que chegam na área, que atacam o espaço, só que não são jogadores, tecnicamente, não são jogadores malabaristas, não são jogadores que vão driblar 3 caras e vão chapar a bola no ângulo. Hoje o Reinaldo estava assim, o Reinaldo estava driblando 3 caras, o Reinaldo hoje... Olha que jogo do Reinaldo. Mas não quer dizer que não teve bola que ele bobeou? Não é isso. Hoje ele jogou muito acima da média. Que ele bobeou foram muito poucas. Assim, e ele estava com confiança, cara. Assim, ele estava com confiança para dar o drible. Ele estava com confiança. E a quantidade de tomadas de decisões acertadas. Que assim, o cara tá com a bola. O que é mais inteligente? O que é melhor? Tocar de primeira? Teve até uma recuperação do jogador. O Caio Vidal sairia na cara do gol. Sim. E ele consegue se recuperar e evitar o ataque. Então, sem estar estabanado, sem estar estabanado, sem estar nada. Por isso que a gente fala assim, não é saudável, quando a gente fala de futebol, a gente condenar ou glorificar jogador por 1, 2, 3 partidas, porque toda uma estrutura de trabalho a ser assimilada, e no São Paulo isso é muito comum. Não temos trabalhos longevos no São Paulo. Pelo contrário, quando a gente tem um trabalho longevo, a gente teve um planejamento muito ruim. A gente tem muitos erros de cima que atrapalham demais o futebol, que atrapalham demais a percepção do torcedor para julgar um atleta que às vezes saiu da base e não teve uma adaptação para o time profissional, às vezes não teve um tempo adequado de preparação, às vezes tem que fazer funções em campo que não é a dele, às vezes está jogando num time capenga que não tem lateral. Não é fácil. E a gente precisa desse contexto para saber, para separar o joio do trigo, para saber quem exaltar, para saber quem não é vagabundo, porque às vezes o jogador é vagabundo. Olha, eu me arrisco a dizer, não tem vagabundos nesse elenco. Se fosse por desempenho técnico, o Benítez é vagabundo. Sim. E não é. De novo, a gente já falou mais de uma vez aqui. Não é. Tem uma questão do que o cara pode entregar, tem uma questão física do que é a mesma coisa o Éder. Você vê que vontade não falta, dedicação não falta. E você teve assim, que assim, o Reinaldo, ele geralmente, ele já tem, pegando ali a média, ele já tem uma boa vontade geral. Mas você pega o jogo de hoje, em que Liziero, Sara e Léo, esses 3 principalmente, e aí talvez até desses 3 dá para separar Léo e Sara, que fizeram partidas impressionantes. Qualquer votação aí de melhor em campo, pois é os 2. Acho que o Menon acho que escolheu o Sara, mas poderia ser Léo. Qualquer um dos 2. O Liziero muito bem, fechando essas linhas de passe, fazendo a saída de bolas longas que começaram a aparecer e dão alguma esperança, que o São Paulo cria, a bola tá ali numa intermediária, no meio de campo, o jogador tá livre, essa bola chega rápido lá, vai para 1 contra 1, Então, assim, esses jogadores foram extremamente bem. Igor Gomes também hoje foi muito bem, mas esses 3 se destacando um pouco mais. Igor Gomes foi melhor contra o Corinthians. Mas se o São Paulo toma hoje um gol bobo, uma bola alçada na área, o Internacional é forte no jogo aéreo, um chute de fora... Teve um momento, inclusive, que teve um cruzamento do Internacional, que o Internacional tinha mais jogadores na área do que o São Paulo, e deu aquele 49, deu aquele friozinho na barriga. Mas o São 3 Paulo jogadores com o Igor Vinícius, a sorte que a bola foi no Igor Vinícius, que conseguiu se sustentar com os 3 ali. Mas toma uma bola boba num jogo desse, a atuação dos 3 tinha sido esquecida. Dos 3. Aí... nunca decidem, nunca jogam bem, não servem, não dá, não sei o quê. Então, assim, esses 3 nem sequer é tão novidade assim que eles foram bem, ou que eles foram muito bem, ou que o papel deles para o coletivo funcionou muito bem, que as chances que o São Paulo criou passava demais por eles. Isso nem é tão novidade assim. Só que num jogo em que, por qualquer motivo, o time vai mal, a escalação não é a melhor, o adversário se sobressai, 2, 3 pés estão abaixo, ou até num jogo em que os jogadores realmente são abaixo tecnicamente, isso passa despercebido e parece que é padrão. Porque o ano do São Paulo, por mais que algumas pessoas tenham lutado contra isso no começo dele, ele não é bom. O ano do São Paulo não é bom. Então... Quando você não tem um ano bom, ninguém aí presta, é tudo ruim, você não vai ver o que você falou, o planejamento, você não vai ver o contexto de tudo, você não vai ver o trabalho do treinador, você não vai ver a condição que esses caras têm. Então, de novo, hoje é uma nova partida enorme desses jogadores. E aí, na vitória,
são exaltados, dá para ver, olha só como se movimentou, como fez, como foi importante, como fechou a linha de passe para impedir que o Internacional avançasse. Hoje o Léo, além do gol, e além da partida excepcional defensiva, corte de passe, interceptação, desarme. Além disso, o Léo deu acho que 2 ou 3 arrancadas com a bola que viraram um ataque extremamente promissor do São Paulo, que o São Paulo não tem nenhum jogador que faça essas características, tem essas características, e que é fundamental. Principalmente para o estilo de jogo do São Paulo. Ele recupera a bola, ele vem conduzindo, ninguém pressiona ele, ele chega na parte ali do meio de campo à frente, no tal do terço final, e serve. E o São Paulo está com o campo aberto, o São Paulo entra na área em vantagem, o São Paulo cria uma boa jogada, que aí termina numa finalização ruim, no zagueiro cortando em cima da linha, na defesa do goleiro, e aí, tudo bem, ninguém viu. Só vê quando saiu o gol, como saiu o gol hoje, como saiu o gol contra o Red Bull Bragantino no Campeonato Paulista, como saiu o gol contra o Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro. Aí você percebe, olha só, ele fez uma jogada, virou gol, mas isso é constante. Ele não se culpa se às vezes a jogada não termina gol. Hoje o Sara até fez o gol. Hoje até o Sara fez o gol para ficar marcado ainda. Não, porque aí fica marcado, só que assim, de novo, a gente precisa aprender a identificar... Está o que eu achei. E o Google achou alguma coisa aqui. Você precisa aprender a identificar quando um jogador vai bem, e mesmo assim porque o time não pode ganhar. O São Paulo, você pega o jogo contra o Chapecoense hoje, são jogos que o São Paulo deveria ter vencido. Hoje foi muito melhor. Sim. Muito melhor. E não foi melhor porque, então esse ganhou, o outro empatou, então esse foi melhor. Não é assim. Então assim, o São Paulo, pelo menos, agora com os resultados da rodada, se distancia, finalmente, acho que para um pouco com esse papo de gente de rebaixamento, sei o quê, para um pouco isso daí, e agora o São Paulo pode voltar, agora em 11º lugar, tá 1 ponto do que seria, 1 ou 2 pontos, porque depende ali das finais da Sul-Americana e da Copa do Brasil, porque o Atlético Paranaense está bem mais para baixo, mas está ali alguma pontuação dessas de ir para Libertadores. Que é fundamental. É fundamental. O Rogério quer manter os garotos, precisa desse dinheiro. O São Paulo precisa desse dinheiro. Tudo passa por ir para uma Libertadores, seja em 9º, em 8º, em qualquer coisa que seja. O São Paulo vai ter um confronto mais ou menos direto ali com o Bahia, porque estão muito próximos na tabela. O Bahia pode encostar, outros times que venceram na rodada, Ceará, Santos, todos ficaram ali no mesmo bolo. Tem os times que o São Paulo conseguiu se aproximar, Fluminense, Atlético Goianiense, América Mineiro ganhou ontem, mas também o São Paulo está ali perto. O sarrafo subiu, né? Sim, então todo mundo desse bloco intermediário caminhou junto na rodada, e os que estavam um pouco mais acima entraram no bolo. Então assim, o São Paulo tem o duelo contra o Bahia e depois serão jogos extremamente complicados. Fortaleza, Flamengo e Palmeiras. Então é importante o São Paulo manter esse bom desempenho e um bom resultado contra o Bahia. O São Paulo tem criado muitas oportunidades de gol, passando por tudo isso que a gente falou nesses 30 minutos, precisa concluir melhor. Precisa concluir melhor com o Rigoni, com o Luciano, com o Sara, com o Igor Gomes, com todo mundo. São Paulo teve chances suficientes para fazer muito mais que um gol. No primeiro tempo, o jogo já podia estar liquidado. De novo, também com o Internacional abaixo, com o Internacional com pouca intensidade. Sim, mas é a parte do São Paulo. Criada a jogada, criada a oportunidade, sim, teve desperdício. E também com intensidade para aproveitar isso. Porque se você também iguala o adversário numa intensidade baixa, aí o jogo fica morno, fica daquele... O São Paulo tem melhorado muito nisso. Se conseguir ganhar, pode entrar numa zona de Libertadores na próxima rodada, e aí, de repente, ganha um pouco mais de confiança, os jogadores crescem. Tomar cuidado, porque alguns deles estão pendurados, e aí, para essa sequência Fortaleza, Flamengo, Palmeiras, aí é perigoso. E foi legal que foi a estreia, a estreia, hoje foi a estreia da casa, né? Porque a gente está fazendo ainda na casa antiga, mas por isso que o vídeo está saindo tão tarde. O vídeo está saindo tão tarde, porque a gente saiu lá e fez. A pré-estreia foi o jogo contra o Corinthians. Já estava ali, mas não tinha luz. Hoje a estreia foi lá. Valeu. Já foram 2 jogos da Casa Nova que valeu, que trazem muita alegria. Daqui a pouco tem novidades. Vocês vão ficar sabendo em algum blog aí que eu tô morando perto do que eu tô tentando morar perto. O que eu tô tentando ficar sócio do clube, quando eu já sou sócio e já tô morando lá perto. Tudo isso para fazer um trabalho cada vez mais qualificado. O que a gente tenta fazer e que a gente vai tentar fazer na próxima temporada é trazer ainda mais mastigada a informação. Sempre o compromisso nosso é com a realidade. E, óbvio, a gente tem o sentimento de torcedor, mas a gente tem a frieza na hora de analisar. Os nossos gostos pessoais, eles não atrapalham a análise. O jogador que a gente gosta mais ou que a gente gosta menos, tanto faz. O Reinaldo hoje foi um dos destaques da partida, jogou magicamente, tomara que seja o novo Reinaldo. Porque hoje, olha, foi de impressionar. Reinaldo,
Léo, mas o Léo é incansável, a gente já falou muitas vezes aqui, mas o trio ali da garotada. É isso? É isso, e aí fica a curiosidade para saber para os próximos jogos, quando acho que o Caleri deve estar disponível, né, contra o Bahia, qual vai ser a escolha do Rogério? Quem sai, quem entra, quem fica, qual escalação vai ser utilizada. Imagina, você tem intensidade no primeiro tempo e tem intensidade no segundo tempo, você pode fazer trocas. Sim, mas tô falando, tudo bem, mas assim, alguém vai ter que ir pro banco. Alguém vai pro banco. E aí, curioso. Depois ele sai no segundo tempo e aí o outro vai pro banco, vai ser muito bonito. Na terça-feira, a gente volta essa terça mesmo, né? Com a live de terça, hoje perguntaram. Está mudando. Então, mas fiquem de olho nas redes sociais nossas, que é mais fácil, mas eu acho que terça já dá sim pra gente fazer, talvez até lá, para estrear a casa, que a gente vai estar na casa. Espero. Então, você avisa. Vai depender muito da vida. Depende muito de você. Corações aí pra vida. É isso. A gente vai ficando por aqui. E perdoem o vídeo tão tarde, mas valeu a pena. Só alegria e muita análise. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.